Como é o relacionamento do seu filho com a televisão? Quais os horários e suas programações? Saiba qual a melhor forma de ensiná-los com interatividade e diversão. Filmes muito light, tá? Nós conversamos muito com nossos pais e orientamos os pais para que os filhos não tragam vídeos, DVDs, cujo tema sejam vídeos violentos, porque a criança ainda não tem aquela noção de força. E eles vão projetar aquilo que eles veem através da violência no colega, até mesmo às vezes no professor, tá? Então a gente não dá muita importância, quase nada importância sobre filmes violentos. Então é a Galinha Pintadinha, são filmes que têm uma linguagem boa, uma linguagem dentro da idade deles, tá? E que eles adoram. Se uma criança trouxer um filme de luta, de batalha, que possa depois interferir no cotidiano, no dia a dia com eles, a gente conversa com a criança, faz a criança entender que isso não é legal e os pais concordam com a escola. Bom, normalmente a maior parte que eles ficam na frente da televisão é à noite, porque durante o dia eles têm escola, eles têm outras atividades. E à noite é o tempo que eles têm para a televisão, onde eu acho importante que eles dão aquela relaxada, aquela acalmada, para eles poderem dormir mais tranquilos, mais calminhos. Olha, existem muitas diversidades hoje, até com a televisão aberta, existem muitas diversidades de programação para as crianças, tá? Todos os filmes, os desenhos, eles estão estimulando na criança também a questão de cores, de tamanho, eles estão sendo muito mais interativos com a criança, eles estão permitindo que a criança também possa participar dessa programação e não simplesmente como uma forma passiva, mas também de uma forma ativa. Dentro da faixa etária deles, que é o Jardim 2, que é os 4 anos até os 5, a gente trabalha na televisão, geralmente as meninas estão na fase da fantasia, das princesas. Então há muita cor, há muita história, há muita diversidade entre eles. Os meninos já partem para os brinquedos mais tipo, super-heróis, na maioria das vezes. Eles brincam não com agressividade, mas sim a interação deles. Eles brincam entre eles de que o super-herói sempre é do bem, nunca é do mal. Então, geralmente, as professoras, ou eu, ou outra prof que estão interagindo junto, a gente fica de olho. Mas é uma visão diferente, é uma visão que eles sabem que sempre para o lado do bem e nunca do mal. Então, essa parte é a parte boa deles. Além da família, não tem nada mais do que a televisão, né, que passe informações e aprendizagens para as crianças. A televisão é um recurso importante para o aprendizado, porém, tem que se ter cuidado do que se permite que as crianças assistam e a quantidade de tempo que elas ficam, né, frente à televisão. Em função da correria, do dia a dia, da agitação, o que ocorre é que muitos pais acabam usando a televisão como uma babá eletrônica, né? E acabam, então, não acompanhando as crianças, né? Porque se eles pudessem acompanhar as crianças, quando elas estão assistindo televisão, eles poderiam estar ali do lado, passando alguma informação, orientando, né? Mas só que isso na realidade não ocorre, ao menos na maioria dos casos. As crianças adoram assistir a televisão, desenhos, filmes, mas para isso precisam de uma certa orientação para não cair numa rotina superficial. Assim, a Sofia tem 4 anos, então a programação que ela assiste é bem diferenciada do que a do Henrique, que tem 10 anos. A Sofia gosta muito de Disney Junior, Arte Ataque, esses programas mais voltados para a idade dela. E o Henrique já gosta de Discovery, de mais educativos que mostrem como que era feita as civilizações, onde que elas vieram, não mais tanto foco de desenho. Olha, lá em casa a gente tem uma rotina mais ou menos pré-estabelecida diária, né? Eu digo mais ou menos porque sempre tem alterações dos compromissos também que o Enzo tem. O Enzo tem 4 anos. Ele assiste televisão de manhã, perto do meio-dia, um pouquinho antes de almoçar, né? E à noite, antes de dormir.
que é o tempo que ele assiste televisão, que aí é uma rotina que a gente entende como adequada, porque nem sempre ele quer ouvir uma história, nem sempre ele quer ouvir uma história de livro, às vezes a televisão é o meio no qual ele acaba se interagindo, né? E aí o sono vem e ele acaba adormecendo. Mas existem 2 horários lá em casa que ele assiste TV, que é pela manhã, perto do meio-dia, e à noite. Eu gosto de vários programas. Quarta eu não vejo televisão. Eu chego mais tarde em casa, que eu tenho aula de violão e é mais... Não consigo ver muito tempo. E aí eu só assisto às 8h30 Carrossel. Programas de documentários e programas sobre carros. Gosto de televisão. Descobri que Disney Júnior. Acontece que as crianças muitas vezes têm acesso a programas que são inadequados para a faixa etária delas, que muitas vezes elas estão, né, suscetíveis a programas muito agressivos, onde a sexualidade é além do que elas podem compreender, né? E aí acabam tendo algumas consequências em função dessa exposição excessiva, né? Então, o problema não é a televisão, né? Eu diria assim que a televisão é um recurso incrível junto com a internet, com jogos eletrônicos. A questão é o quanto tempo essas crianças ficam expostas e ao que elas ficam expostas, né? O adulto, por comodismo, né, não abre mão de assistir seus programas e muitas vezes o seu filho pequeno está ali do lado assistindo o programa junto. Cuidar, né, o que o seu filho está assistindo, acompanhar, né, para ter esse diálogo, esse momento de troca, de poder criticar, de poder ajudar a criança a elaborar aquilo que ela está ali vivenciando, como muitas vezes para ela sendo verdade, né, e na maioria das vezes é ficção. A televisão, direcionada ao público infantil, é muito educativa, mas não substitui outras formas de ensino, como um livro e até uma boa brincadeira. Todas as formas a criança aprende, a criança desenvolve. A TV também é uma boa forma de ensino, desde que ela seja orientada, ela seja acompanhada pelos pais, não seja a única forma de ensino, não seja por um tempo muito prolongado. A televisão, ela precisa ser limitada, em especial os pais precisam observar o tempo que a criança fica em frente a essa televisão, se ela não está perdendo a questão de brincadeiras, de desenvolvimento motor, se a criança não está vendo filmes agressivos, programações que fogem da faixa etária dela em especial. Isso é uma coisa muito importante para os pais observarem. A criança precisa ter uma faixa etária compatível com o programa televisivo que ela esteja assistindo. A televisão precisa também agregar e não simplesmente para que a criança fique como uma forma de descanso ou para que o pai possa estar fazendo alguma outra coisa. Ele precisa estar acompanhando o seu filho junto. Faz com que eles desinibam essa parte de histórias, de aventuras. Então é muito legal essa parte também. Sabendo diferenciar o que é bom e o que é ruim para o seu filho, para um aluno, isso fica ótimo. É uma parte que seria a tecnologia que está aí, que a gente deve agregar sempre, e é uma coisa importante, sim. Ela faz parte da educação, junto com a orientação que os pais dão, junto com a escola, que tem um papel fundamental também. Então eu acho que ela faz parte da educação, mas não ela como um único meio de educação. Tem coisas muito importantes para eles fazerem, como ler livros, às vezes a gente vai no teatro, no cinema, mas a televisão eu acho que é muito importante, é muito educativa. Mostra muitos trabalhos que às vezes a gente em casa não tem tanto acesso de ensinar como fazer por exemplo, tu pega um arte-ataque na televisão, eles ensinam N coisas para as crianças, né? E então eu acho que é importante.
pátio, muito pátio. Se é um dia de sol, não interessa muito os trabalhinhos, não interessa muito atividades gráficas. O que interessa é nós vermos as crianças brincando, se socializando, dividindo brincadeiras, se englobando com as profs, com os colegas. Pouco tempo de TV, mais tempo de lazer. É o que nós priorizamos. Que a televisão ajuda nesse lado da parte cognitiva deles. A parte motora fica a cargo das brincadeiras, do teatro e assim que influencia a tarde deles. O estímulo para brincadeiras é muito mais importante do que o estímulo da televisão. Então, ele tem um quarto no qual tem todos os brinquedos disponíveis para ele e aí sim ele tem um estímulo bem forte nesse quarto de brinquedos que a gente chama. Né? Porque a gente não pode deixar uma criança alienada ao que está acontecendo no mundo externo. Né? Mas a gente também não pode deixar refém da televisão. Depende do livro, é melhor um livro. Porque eu gosto mais de ler do que ficar vendo TV. E, às vezes, se eu ver TV há muito tempo, eu começo a ficar tonto. Eu brinco de mamãe e filhinha, porque eu gosto assim de livro. As mães deram suas dicas, as profs suas orientações. E você, como lida com a programação televisiva dos seus filhos? Acha que é importante ou não? Curta e comente na página do nosso Facebook. Um forte abraço e até o próximo programa.